E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta para dar continuidade sobre a história do Brasil que a gente começou a discutir um pouquinho na aula passada. E agora a gente vai falar especificamente sobre a administração colonial, que obviamente vai desaguar tanto no processo social como no processo econômico. Só relembrando o que eu falei na aula passada, dentro do processo econômico a gente pode pensar 5 questões e cinco linhas de construção e organização econômica ao longo do nosso processo histórico. A gente tem o extrativismo vegetal do pau-brasil, a questão da cana-de-açúcar, o ouro, ciclo do ouro. A gente tem o café e a gente tem a industrialização. Isso aqui, ao longo de toda a história do Brasil até a contemporaneidade. E um detalhe importante é que se a gente for trazer algum tipo de crítica ou algum tipo de comentário, principalmente comentário em relação ao nosso processo de construção econômica, é importante você ter em mente que durante tanto tempo a gente teve uma economia agrária que ainda hoje boa parte do nosso PIB sai justamente da agricultura, tranquilo? E o nosso processo de industrialização começa com alguns surtos industriais em 1850, na época da Primeira Guerra Mundial, que foi uma coisa geral a toda a América, e começa a ter uma estabilidade maior justamente lá no nosso processo de república, mais especificamente na Era Vargas, quando a gente tem uma transição da República Oligárquica para a República de Vargas. Tranquilo? Então, quando a gente pensa as vistas da administração colonial, tem 2 coisas que é importante você ter em mente nesse primeiro momento. O processo das capitanias e o processo do governo geral. Tranquilo? E aí, onde que nós vamos chegar? As capitanias hereditárias, elas eram passadas de pais para filhos, obviamente. A noção da hereditariedade é justamente essa. E qual era a grande questão? A coroa portuguesa divide... Eu vou fazer um retângulo porque fica menos vergonhoso. Divide o território brasileiro e cada parte desse território, através de uma carta de doação, ele vai entregar ao capitão donatário. Essa carta de doação vai ser justamente a posse. E dessa posse a gente vai ter outros documentos que vão justamente trazer as regras, o que ele pode, o que ele deve fazer e o que ele não pode de forma alguma fazer, como por exemplo vender a terra, já que é uma propriedade da coroa portuguesa. Uma coisa que também é importante você ter em mente é que o donatário ele pode devolver, pode abdicar o seu território e devolver isso para a coroa, mas ele nunca pode lucrar do ponto de vista de vender a terra para outra pessoa, para outro capitão donatário. Tranquilo? E o governo geral que vai justamente dar uma centralizada nessa primeira fase de construção do nosso processo histórico, econômico e político. Tranquilo? Vamos falar agora um pouquinho das capitanias hereditárias e também pensar as problemáticas que vão envolver essa primeira forma de colonização. Primeiro ponto, já houve questão de vestibular que tinha como resposta a afirmação de que as capitanias hereditárias elas começaram com investimento privado. Minha gente, tá certo. Sabe por quê? Coloca esse privado entre aspas. Por quê? Vai ser o capitão donatário que vai desenvolver as estratégias, que vai, vamos colocar entre aspas, trabalhar
a terra para que ela possa prosperar. Por que vai dar errado a capitania hereditária? Só 2 capitanias vão dar certo, que vai ser a capitania de Pernambuco, cujo capitão donatário, que é mais conhecido, inclusive temos uma ponte com o nome dele, que é a Ponte do Galo da Madrugada, que é o Duarte Coelho, e a capitania de São Vicente, que vão prosperar. Visto que foi uma coisa que de todas as capitanias que existiram, só 2 deram certo, eles vão reorganizar essa rota, recalcular tudo para ver como é que eles podem se organizar e realmente dar certo mais para o futuro. Tranquilo? E um detalhe importante, viu, gente? Quando a gente tem essa construção e essa formação das capitanias hereditárias, a estratégia vai ser justamente diminuir ao máximo os gastos públicos de Portugal com o território, já que o que vai levar Portugal a querer colonizar de fato e a mostrar a sua presença e deixar clara a sua presença aqui no território brasileiro é justamente a vontade que outras pessoas de outras nacionalidades, que outros governos tinham de pisar em solo americano, como por exemplo França e Inglaterra, que foram 2 países que ficaram inconformadíssimos com o processo de divisão do mundo entre Espanha e Portugal. Tranquilo? Coisa que foi mediada pela Igreja Católica através da bula intercoetérea, que se transformou futuramente no Tratado de Tordesilhas. Tranquilo? Então, como que a gente pode entender as capitanias se o Brasil era um país que não tinha necessariamente ouro, já que não foi encontrado nesse primeiro momento, como a Espanha encontrou no território mexicano, como Portugal olhou e disse, minha gente, aquele é o lugar. E ele não encontrou de cara. O ouro só vai começar a aparecer no finalzinho do século XVII, início do século XVIII, e o ciclo do ouro vai acontecer lá nos 1700, né? Então, para evitar certos gastos e gastos muito grandes com coisas que não necessariamente poderiam trazer um retorno muito amplo para Portugal, eles começaram a delegar as pessoas que ficariam responsáveis por cada territorialidade daquela. Tranquilo? Então, vamos pensar. A divisão e doação de terras. 6 Marias, no caso a divisão, né? As 6 Marias. O foral e a carta de doação. A carta de doação que garante a posse. O foral que garante as leis. Por leis, entenda o que o capitão pode ou não fazer com a territorialidade, com o território. Tranquilo? Carinha feliz significa o quê? Importante. Tranquilo? Então, a gente vai ter a formação das primeiras vilas e, na particularidade, dos engenhos de açúcar. Açúcar, que é uma planta do oeste asiático, inclusive isso é pergunta, olha aí a referência aleatória, do perfil 6. E muita gente erra, muita gente não acerta porque não sabe que é da Ásia. O açúcar é da Ásia e que começou a se desenvolver muito bem na economia, na economia não, tô ficando louca já, na característica climática que a gente tem aqui no Nordeste brasileiro. Sim, foi uma informação aleatória, mas é uma informação divertida e isso fica para você começar a decorar um pouquinho melhor as coisas. E quem vai começar a trazer justamente esses investimentos vão ser as capitanias de Pernambuco e São Vicente. Pernambuco, no primeiro momento, que vai ser o grande eixo econômico do processo de construção do Brasil, tanto que quando a gente tiver o governo geral, a cidade de Salvador vai ser num meio termo entre a territorialidade que fica mais ao norte e a territorialidade que fica mais ao sul, porém mantendo a proximidade do eixo econômico. E é um costume do governo português deixar próximos o eixo econômico e o eixo político, tanto que a partir do momento que a gente tem o deslocamento do eixo econômico para as Minas Gerais, o processo político vai para o Rio de Janeiro. E um detalhe importante, tá, gente? Isso falando agora de Brasil republicano. No ano de 1960 é inaugurada a capital Brasília, a capital que é centralizada, fica bem no meio do país. Isso não vai ser uma coisa que Juscelino Kubitschek vai pensar do nada. Na verdade, esse é um projeto extremamente antigo, visto que tanto Salvador
Como o Rio de Janeiro, as duas capitais anteriores do Brasil eram cidades litorâneas e Salvador passou por um processo de invasão holandesa lá no século XVI, que vai fazer com que Portugal passe a ter a vontade de interiorizar a nossa capital. Isso só vai acontecer agora no século XX, mais especificamente no governo do presidente Juscelino Kubitschek. Tranquilo? E aí, a gente tem um ponto muito importante de se discutir, que é justamente a escravidão indígena. Durante todo o processo de vivência escravocrata da história brasileira, a gente teve escravidão indígena. E você pode até me perguntar, não, pera, calma. Não. Os jesuítas não protegiam os indígenas, minha gente, até certo ponto. Existia uma coisa chamada guerra justa. Que permitia a escravidão indígena caso esse cara fosse muito arredio em relação à catequização e assim por diante. Então vamos lá, né? O jesuíta, ele defendia o indígena até certo ponto. Dentro da legislação indigenista, até pouquíssimo tempo, o indígena era visto como um tutelado, ou seja, como uma pessoa que não tinha necessariamente a capacidade de lidar com suas posses e com suas terras. A partir disso, a lei portuguesa, a lei do império, assim por diante, passou a colocar intermediários para controlar essas terras. E durante muito tempo, esses intermediários foram os padres jesuítas. O que fazia com que fosse do interesse desses padres jesuítas que eles não fossem escravizados, porque a partir do momento que eles fossem escravizados, eles eram convertidos em uma posse, eles eram convertidos em um objeto, e as suas terras necessitariam, vamos dizer assim, de uma divisão ou de pessoas que fossem responsáveis por elas, tranquilo? Mas durante todo o processo de construção colonial, a gente teve escravidão indígena, sim, juntamente com a escravidão africana. E aí a gente vai trazer para a discussão um tabu que é muito importante de ser retirado da nossa sociedade. O indígena não é preguiçoso. Ele só não aceitou que dentro da casa dele alguém maltratasse ele, alguém fizesse com que ele trabalhasse de forma forçada e assim por diante. Como ele conhecia a terra, ele sabia como fugir da situação de escravidão, fazendo com que os portugueses, a partir do momento que começaram a realmente inaugurar o tráfico negreiro, trouxessem pessoas que nem a língua falavam, nem a língua dos indígenas falavam, nem conheciam a terra, fazendo com que fosse mais fácil fazer com que essa pessoa aceitasse a condição de cativo, de escravizado. Então, sempre houve escravidão indígena e escravidão africana. Thaís, por que tu repetiu tanto isso? Porque é importante você ter essa noção para que você não perca nenhuma questão que relacione ou correlacione esses dois processos. Tranquilo? Como eu falei, as capitanias que vão dar certo nesse primeiro momento vão ser São Vicente e Pernambuco. De todas as outras que existem, São Vicente e Pernambuco são as únicas que vão dar certo, fazendo com que o governo português recalculasse a rota, trazendo o governo geral. Durante o governo geral, a gente tem uma construção muito mais sólida de um aparato jurídico, de um aparato burocrático, e a gente também vai ter a construção da capital, Salvador. Detalhe, minha gente, é que existem boatos, lendas urbanas que não são tão lendárias assim, às vezes elas são até bem reais, mais reais do que a gente se orgulharia que fosse, que o dinheiro investido para a construção da capital Salvador, né, nesse momento, poderia ser empregado para construir 5 cidades do mesmo porte, exatamente iguais. Olha que legal, né? Brasil, muito lindo. E aí, a gente começa a chegar em um ponto que é bem interessante da gente ter em mente, que é justamente a construção da defesa, da fiscalização e da centralização política. Fica muito mais fácil de você instituir regras se você é um único governante ou se você é um único porta-voz do governante. Isso vai fazer com que a gente passe a ter um processo jurídico, um processo de defesa, meio que de polícia, vamos dizer assim, de uma forma muito primitiva, e um governador geral, não vários governadores, um governador geral, tanto que o nome do processo é governo geral. Capital, Salvador, Bahia,
Busca organizar as entradas em busca de metal precioso. Então, o processo do bandeirantismo começa logo no final do século XVII ali a ganhar força para que o pessoal, primeiro ponto, começasse a destruir os quilombos, que eram organizações de resistência dos escravizados que conseguiam fugir do processo de escravização. Segundo, chegasse em outras regiões, então a gente tem também o processo de interiorização. Terceiro, começasse também o processo de extrativismo mineral, tranquilo? Você pode até estar se perguntando o porquê, no caso dessa interiorização, já que a gente tinha o Tratado de Tordesilhas muito bem delimitado entre o território português e o território espanhol. Durante um tempo, na metade para o final do século XVI, a gente tem o processo da União Ibérica. A União Ibérica, que vai ser a morte de Dom Sebastião no processo de reconquista, certo? No processo de luta contra os islâmicos e muçulmanos. Na verdade, islâmicos e muçulmanos são as pessoas que... são as mesmas pessoas, né? Os muçulmanos professam a religião islâmica, né? E ele vai sumir em um desses conflitos sem deixar nenhum herdeiro. E aí, o parente mais próximo de Dom Sebastião vai ser o rei espanhol, Dom Filipe. O que é que vai acontecer? Se a gente vai ter a União Ibérica, não vai ter mais a necessidade de uma divisão do território. Sendo assim, a gente tem o enfraquecimento e o consequente desuso do Tratado de Tordesilhas. Obviamente vão surgir outros tratados para organizar esse processo, mas o Tratado de Tordesilhas vai entrar em desuso. Tranquilo? A gente vai ter, nesse momento, o incentivo à produção açucareira, inclusive com a Holanda começando a se envolver no processo de refino do açúcar pernambucano, do açúcar brasileiro, e a economia continua sendo agroexportadora. Mais uma vez, temos a presença da escravidão indígena e africana. Lembrando que a gente só para de falar sobre escravidão, isso aqui a gente está no século XVI, a gente só para de falar de escravidão no século XIX. Então são muitos anos de escravidão que traz aí para nossa sociedade e para nossa realidade diversos ranços relacionados ao racismo estrutural, ao racismo institucional, ao racismo direto. E durante muito tempo o Brasil, acho que ainda hoje a gente tem muito essa discussão, que dizia que eu não sou racista, mas eu conheço uma pessoa racista, né? Então a gente tem muitas questões desse processo colonial, tranquilo? E outra questão, durante esse período de União Ibérica, a gente tem justamente a invasão holandesa ao território pernambucano. Lembrando que a gente tem duas invasões, uma invasão que vai durar 1 ano, uma invasão que vai durar 24 anos, e essa segunda invasão vai ser justamente no território de Pernambuco. A Holanda, que era responsável pelo refino, não tinha muito know-how de produção. E aí, quando ele começa a ensaiar, no caso, quando os pernambucanos, pós-Maurício de Nassau, começam a ensaiar uma expulsão dos holandeses, eles já vão ter conhecimento o suficiente para começar a levar essa técnica de produção para outros lugares, como, por exemplo, as Antilhas caribenhas, aquela região que pega Cuba e que pega aquela parte da América Central, tranquilo? Por isso que a região de Pernambuco vai começar a ter uma queda econômica, porque a gente tinha produção, mas não tinha o refino. Agora os holandeses tinham a técnica de refino, a técnica de produção e começaram a produzir um açúcar infinitamente mais barato do que o nosso, fazendo com que a gente começasse a entrar numa crise econômica muito séria que só foi sanada justamente com o processo do ouro. Mas isso a gente vai falar um pouco mais pra frente com calma, não se estressem em relação a isso agora. E na parte burocrática a gente tem justamente isso daqui, o ouvidor-mor, que era tipo o ministro da Justiça, o provedor-mor, que era o ministro da Fazenda, o capitão-mor, que era de defesa, e as câmaras municipais. A gente vai ter o poder local e o poder central. Nesse processo a gente também vai ter uma relação de clientelismo, tranquilo? Essa relação de clientelismo que vai ser muito presente, inclusive no nosso processo de república oligárquica, lá naquela primeira metade do século XX, na primeira década do século XX, no caso das primeiras décadas do século XX. Tranquilo?
E aí, o que é importante você ter em mente para sistematizar direitinho tudo o que foi falado? A gente tem a construção da burocracia colonial. Tranquilo? O que é que os portugueses queriam nesse primeiro momento? Ouro. O que é que eles acharam? Mata Atlântica. Mas o que é que vai fazer com que justamente esses portugueses comecem o processo de colonização? A interferência de outros países. Nesse processo de colonização, a gente tem 2 momentos importantes: capitanias hereditárias, governo geral. Lá em Portugal, permeando isso tudo, nesse meio tempo, a gente tem a União Ibérica. Que vai enfraquecer o Tratado de Tordesilhas. Tranquilo? E isso daqui vai fazer com que a União Ibérica, no caso, os holandeses invadam a colônia. E aí vão ser 2 invasões. A primeira invasão a Salvador, a segunda invasão a Pernambuco, no caso, Recife. A cidade Maurícia e assim por diante. Tranquilo? Gente, até a próxima aula. Próxima aula a gente vai começar a falar um pouco mais sobre algumas complicações que vão existir aí no meio tempo, nesse processo histórico europeu, brasileiro e assim por diante. Um beijo no coração de todo mundo. Até a próxima. Compartilha com seus amigos. Não esquece.